Bom dia, gente boa do primeiro ano. Nós estamos aqui mais uma vez. Aqui é o professor Carlos Florencio falando, professor de física, né? Vamos falar sobre movimento. Tá aí na tela de vocês a palavra movimento, né? Como é que nós podemos dividir o movimento, né? A mecânica. Mecânica, movimento, movimento, mecânica. Vamos relacionar essas duas palavras, né? Dividimos em dinâmica, cinemática e estática. Passar aqui o vídeo, né? Eu coloquei essa fotografia aí para vocês perceberem a importância, né, da mecânica no nosso dia a dia, a importância do movimento no nosso dia a dia. Uma viagem de ônibus ou a pé dá para vocês perceberem nessa figura aí, né? É o movimento do trânsito de uma cidade grande, né? A importância no estudo do movimento pode ser percebida em diversos momentos do nosso cotidiano. Olha aí, trajetória de naves, foguetes, sondas espaciais, que fotografia bonita, né, gente? No deslocamento de animais, de aves migratórias, baleias, gafanhotos, né, nas diferentes partes do planeta. Mas o que vem a ser a dinâmica? Qual é o conceito de dinâmica aí? Vai ser cobrado. A dinâmica é a parte da física que se ocupa em estudar as causas dos movimentos e seus possíveis efeitos. Olha aí uma representação da dinâmica, né? Um jogador chutando uma bola, né? A bola entra em movimento, representa a dinâmica. Cinemática. A cinemática é o ramo da mecânica que estuda o movimento realizado pelos corpos sem se preocupar com as suas causas. Vamos relacionar a palavra cinemática com cinema, movimento, ok? A estática é a parte da mecânica que estuda os corpos que não se movem ou se movimentam em aceleração constante. Olha aí um prédio, o prédio está paradinho aí, né, gente? O vento vem, o vento vai, a chuva vem, mas o prédio continua parado, está estático. Para ele estar nessa estática dele, ele precisa de um equilíbrio. Se ele não tivesse o equilíbrio planejado pelos engenheiros, ele não poderia ficar nessa estática dele aí. Então, vamos passar para uma nova parte aqui da nossa aula, né? Vamos falar sobre referencial. Um corpo está em movimento quando sua posição muda no decorrer do tempo. E a gente pode dizer que um corpo está em repouso quando a sua posição não muda no decorrer do tempo, né? Desse modo, a noção de movimento e de repouso de um móvel é sempre relativa a outro corpo. Um corpo só pode estar em movimento se eu tiver uma relação com outro objeto para poder saber se esse corpo está em movimento. O corpo em relação ao qual identificamos se um móvel está em movimento ou em repouso é chamado de referencial. O referencial que nos diz se o nosso objeto está em movimento ou está em repouso. Nós temos aí na nossa gravura um observador, né? Ele está observando uma outra pessoa que está dentro de um ônibus. Dentro do ônibus tem uma lâmpada acesa. E a gente pode fazer essa correlação. A lâmpada com relação ao passageiro do ônibus, né? A lâmpada está em repouso. Se o cara olhar para a lâmpada, ele vai ver que ela está em repouso, mas o ônibus está em movimento. Como assim? O ônibus está em movimento com relação ao observador que está fora do ônibus. Para quem está fora do ônibus, a lâmpada, o ônibus e o passageiro estão em movimento. Essa é a noção de movimento e de repouso, né? Olha aí a nossa atividadezinha básica. Fale em poucas linhas sobre a importância do estudo dos movimentos. Você vai escrever, como sempre, no seu caderno, né? Segunda questão, como podemos dividir a mecânica? Terceiro, o que estudamos na cinemática? Você vai escrever, tá bom? Escreva o conceito de dinâmica. São os conceitos básicos. Qual a parte da dinâmica que estuda as condições de repouso dos corpos? Ok? Questão 6. Considere uma pessoa sentada em um barco que navega por um rio e responda as perguntas. Olha aqui o cara está no desenho aqui, né? Sentado no seu barquinho. Você vai responder, observar a figura e responder. Essa pessoa está em repouso em relação a um ponto fixo na margem do rio. Vamos imaginar que o rio tivesse uma margem aqui, né?
E com relação a um ponto fixo na margem do rio, será que essa pessoa está em repouso ou está em movimento? Você vai responder. Ela está em repouso em relação a um ponto fixo do barco? Sim ou não, né? Ok? Vamos lá. Pronto. Gente, vamos voltar um pouquinho aqui no nosso slide para a gente fazer um conserto na questão 5 aqui. Tem assim, qual a parte da dinâmica que estuda as condições de repouso dos corpos? E não é, a palavra aqui não é dinâmica, é qual a parte da mecânica que estuda as condições de repouso dos corpos. Eu não vou fazer outro vídeo para consertar, somente para consertar esse slide, mas você já está sabendo. Na hora que você estiver copiando, você substitui essa palavra dinâmica aqui por mecânica, ok? Para você poder responder a questão. Qualquer dúvida, pode chamar no privado, estamos à disposição. Faça a atividade, mande para o zap do professor. Copie no caderno, fotografe e mande para a gente. Um abraço, até a próxima aula.